Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, a fim de auxiliar no nosso culto doméstico, nosso momento em família, momento devocional sozinho, nós que não temos família. E hoje eu quero trazer um texto, que é 1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler parte dele e ele é grande, ele tem 30 capítulos, 30 versículos e tem lições preciosas para nós, mas eu quero tirar algumas lições específicas. Vamos lá, 1 Crônicas 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Beceba até Dan, e tragam-me um relatório, para que eu saiba a construção. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu e percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Que Deus nos abençoe na reflexão da sua palavra. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo tem nos ensinado muitas coisas, muitas coisas. E uma das coisas interessantes que eu vejo nas relações de comércio, empregado, empregador, inquilino, empresas públicas ou privadas, é que as pessoas estão fazendo acordo. Por exemplo, a Energisa, seja por meio judicial ou não, independente de onde vem a ordem aí, a Energisa não pode cortar durante algum tempo a luz das pessoas. Os patrões e empregados estão tendo que rearranjar. Alguns tributos, eu já ouvi a propaganda, a prefeitura deu uma isenção ou então postergou o pagamento de tributos. Os aeroportos pagam altos tributos, né? E porque recebem também valores muito altos e também o governo fez com que eles pudessem pagar depois, todo mundo se rearranjando. Só que eu fiquei pensando numa coisa: nós que estamos em casa, vivendo a agonia da quarentena, seja porque precisamos produzir e não podemos, seja porque em casa nós temos que ter contato diário com todas as agonias que nos assolam, os nossos problemas emocionais, problemas que desembocam em problemas relacionais, problemas espirituais, as falhas do nosso caráter, tudo agora se intensificou porque a gente não tem fuga. Ninguém tem uma fuga, não dá para correr, não dá para sair para ir pescar, não dá para ir trabalhar para fugir dos problemas, a gente tem que encará-los. E os problemas não fizeram acordo não, eles continuam. Eles continuam atuando e continuam com a intensidade muito maior. E como resolver isso? Como é que a gente lida com isso, já que a gente não tem outra opção? O que a gente faz? A gente está em casa, isso está tudo aí acontecendo, como é que a gente faz? E eu lendo esse texto e pensando nessa história, mais uma história de Davi, o mesmo Davi que já errou, acertou, foi recebido no coração de Deus, desobedeceu, pediu perdão, reconheceu, e agora que tem mais uma história dele contada em Samuel.
E eu quero tirar algumas lições dessa história para nós. Primeiro, a Bíblia diz que Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Queridos, nós precisamos compreender que o nosso problema principal não é o corona. Nosso problema é pecado. Existe uma guerra espiritual acontecendo, além da guerra para conseguir o pão de cada dia, a guerra para lutar essa doença, a guerra para curar quem está doente. Tem uma guerra espiritual acontecendo. E essa guerra, ela não dá trégua. Ela continua o tempo todo e agora muito intensificado nas casas. Alguns casais estão à beira de uma separação. Alguns relacionamentos com filhos estão por um fio. Algumas emoções estão vindo à tona e Satanás está se usando disso para nos tentar, para nos afastar do nosso Deus. E agora, como nós não podemos nos congregar com os irmãos e às vezes parece que fica muito mais difícil porque eu não tenho alguém para partilhar, um lugar para botar para fora minhas emoções, um lugar para eu encontrar o meu irmão e cultuar a Deus publicamente, todo mundo junto, isso parece que se acentua mais. Toma cuidado, queridos. Satanás está se levantando contra o povo de Deus. Continua se levantando. E a pergunta é, como é que Satanás está te tentando nesse momento? Por onde que Satanás está tentando entrar? Qual que é a brecha que ele está tentando achar para destruir o teu relacionamento com Deus? E nós temos várias dessas brechas. Você e eu sabemos onde o calo aperta, nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas agonias, das nossas limitações e das nossas fragilidades. Onde que está acontecendo aqui? E é interessante, o que me intriga desse texto é que a questão principal não fica explícita. Nós não sabemos o que foi. Houve vários recenseamentos. O próprio Deus já fez recenseamento, já motivou homens a fazer recenseamento. A Bíblia se mostra um Deus organizado, que sabia de tudo, que contava tudo. Mas qual o problema aqui? A Bíblia fala que Satanás se levantou e fez Davi levantar um recenseamento. Queridos, veja que interessante. O grande problema aqui é o seguinte: o porquê Davi queria saber quantos homens de guerra ele tinha. Sabe por quê, queridos? Qual era o perigo disso? O perigo era Davi se achar muito. Chegar à conclusão que ele tinha tanta gente para guerrear que ele não precisava mais de Deus. Chegar à conclusão que ele era tão bom e seu exército era tão bom que Deus não precisava entrar aí nessa jogada. Deus podia ficar de canto, assim como eu e você fazemos por conta da nossa soberba, por conta da nossa do inflar do nosso ego. Então, a questão aqui não era o recenseamento. A questão era o que Davi ia fazer com essa informação. A questão é que Davi estava procurando um laço para colocar no seu pescoço. Davi estava procurando uma sepultura para cair. Davi estava brincando com o seu ego. Estava atrás de algo que ele certamente iria cair por conta do seu coração enganoso. Será que Satanás não está usando isso, queridos? Será que eu e você não estamos tomando atitude que às vezes não tem nada demais por trás, mas que vão nos levar a caminhar por caminhos longe do Senhor? Então essa é a primeira pergunta que eu me faço. Quais são as minhas atitudes que podem estar sendo corrompidas por Satanás, pela minha vontade de pecar, pelo meu ego, pelo meu velho homem, que às vezes parecem até tranquilas, porque as pesadas a gente sabe. Quando alguma coisa assusta ou quando alguma coisa é um pecado escrachado na Bíblia, a gente sabe, a gente faz porque é uma besta, mas a gente sabe. Só que aqui não, aqui era um disfarçado, era um maquiado. Quais são essas atitudes que nós estamos tomando que podem nos afastar do Senhor? E por que a minha preocupação? Porque agora elas estão se intensificando. Porque é muito tempo parado, é muito tempo em casa. Agora a gente não tem para onde correr. Então, essas coisas vão aumentando e a nossa capacidade de nos enganar também. Segundo lugar, eu acho fantástico que a Bíblia nos
nos promova e nos ensine a viver em comunhão, a ter alguém perto de nós que nos ajude a estar mais próximo de Deus. Nossa esposa, nosso esposo, nosso amigo, nossa mãe, nosso presbítero, nosso companheiro de julgo, alguém que tenha sensibilidade espiritual que no momento está ofuscada na minha vida. E nessa passagem aqui tinha Joabe. Joabe, quando viu Davi dando essa ordem, Joabe sacou. Ele teve a sensibilidade de perceber para onde esse caminho levaria Davi. Ele fala assim, Senhor. E eu imagino, né? É um rei e o seu súdito, aquele homem de guerra dele, alguém que o rei confiava, e ele tendo que achar um jeito para falar. Ele fala assim, Senhor, meu amigo, meu Deus, meu rei, que o Senhor multiplique esse povo por 100. Mas para que o Senhor precisa fazer isso? Faça não. Vai trazer culpa sobre Israel. Joabe está olhando para ele e fala assim, não faz isso, porque você vai se ensoberbecer, Deus vai se irar contra nós, todo mundo vai pagar. E aliás, aqui sempre um detalhe, queridos, pecado, erro, ele tem uma ação coletiva, não é só em você, é quem está perto de você. E Joabe teve a sacada. Mas o que acontece? A palavra do rei prevaleceu. Queridos, será que em volta de nós não tem alguém com uma percepção espiritual mais aguçada do que nós? Pelo momento que está vivendo, porque está olhando o problema de outro ângulo, porque Deus está dando para ele uma relação, seja lá qual o motivo, que a gente está deixado de ouvir? Quem é a pessoa que Deus coloca do teu lado para falar como Joabe e dizer assim, rapaz, não vai não. E você faz a tua vontade prevalecer, seja pela força, seja pelo poder que você tem, de argumentação, de domínio, de estrutura hierárquica, seja lá o que for. Quem é que está do teu lado e te ajuda a olhar e você não está olhando? Qual foi o conselho que você recebeu esse tempo de alguém que falou assim, pixe, cara, não faz não. E você resolveu fazer. Todos nós, queridos, precisamos ter alguém ao nosso lado que nos ajude na hora dessas decisões, porque nem sempre nós temos sobriedade necessária. A sobriedade, quando nos falta, o Espírito Santo nos acusa, mas às vezes a gente está tão longe, inclusive do Espírito Santo, não que ele nos abandona, mas que a gente não quer dar ouvido para eles, que alguém precisa levantar e falar assim, ei Daniel, não vai não. Quem na tua vida representa esse papel? E a Bíblia continua, e vai dizer que Joabe foi e voltou e diz que havia 1.100.000 homens, e Joabe achou essa ordem tão absurda que nem contou a tribo de Levi, porque tinha outras regras para a tribo, e chega Davi, e a Bíblia diz que essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu a Israel. Veja, querido, a ordem de um homem, Israel foi punido. Então veja, o que eu fico pensando? O que eu queria de nós e da minha vida? Primeiro, que a gente perceba em quais áreas Satanás está levantando contra nós. Segundo, que nós tenhamos eu tenho um grande amigo, o Zé, ele sempre fala uma frase, que a vida é ter condições de proporcionar momentos que serão inesquecíveis. Não, a vida é trabalhar para ter condições para proporcionar momentos que serão inesquecíveis. Esses amigos, essas pessoas, nós precisamos cultivar. Quem são essas pessoas? Ou eu tenho cultivado essas pessoas que têm liberdade para me chamar a atenção quando eu perco a sobriedade? Terceiro, esses erros que eu cometo, eles sempre têm, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, ele tem uma ação coletiva, porque eu vivo em sociedade, eu não vivo sozinho. O meu erro, ele afeta a mim e ao outro. E como foi um erro, a Bíblia diz que Deus reprovou essa ordem absurda de Davi, porque Deus sabia que estava no coração de Davi. E agora, nós fazemos o quê? E aqui está o grande diferencial de Davi, que eu sempre digo, e os pregadores dizem isso sempre. Então Davi disse a Deus, pequei
gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Queridos, a melhor coisa a se fazer quando nós erramos é pedir perdão. Para de inventar desculpa, pede perdão. Vai logo, faz igual Davi, Senhor, infelizmente não deu tempo, porque como uma flecha que eu já lancei, me perdoa. Eu te imploro, me perdoa. Então, eu preciso ficar esperto com as tentações, eu preciso ter um amigo que me chame de volta, um líder espiritual, eu preciso entender que o meu pecado tem uma ação coletiva e eu preciso pedir perdão por ele. Só que, em quinto lugar, queridos, meu pecado tem consequência. Sempre. Sejam mais graves ou menos graves. E Deus resolve agir didaticamente com Davi de uma forma diferente. Ele levanta Gade, um profeta, algumas versões diz vidente, mas nós temos um profeta do Senhor. E o profeta chega a Davi e fala assim: Davi, é o seguinte, Deus te ouviu, cara, mas você vai ter que pagar. Pecado tem consequência e Deus resolveu aqui me dizer que você tem que escolher. O que você quer? 3 anos de fome, 3 meses fugindo do adversário ou 3 dias com o Senhor te apertando, com a mão do Senhor em cima de ti? Veja, queridos, que coisa difícil. 3 anos de fome seria terrível. 3 meses fugindo dos adversários, perseguindo pela espada dele, também. 3 dias com a ira do Senhor, porque Deus é amor, mas Deus é ira também. Deus é perdão, só que também Deus é vingança. E Davi era um homem que conhecia essas facetas. E se a gente parar e pensar, olha, o que seria menos pior? Davi foi um homem que fugia de Absalão. Davi foi um homem que já se escondeu muito, sobreviveu muito tempo escondido. Talvez a primeira coisa que eu pensasse, ou que você pensasse, ou que Davi passou pela cabeça de Davi, foi: rapaz, 3 meses fugindo. Deixa comigo. Eu já sou craque, eu tenho essa expertise, eu sei como fazer, eu manjo disso, 3 meses fugindo. Só que é interessante, se Davi tomasse essa decisão, de novo, ele colocaria na força do seu braço. E ele faz uma opção. E a opção deles é a seguinte: 3 dias sobre a ira do Senhor. 3 dias de praga diante do Senhor. E a Bíblia diz que essa praga foi tão pesada que o Senhor enviou que morreu 70.000 homens de Israel. Mas sabe o que mais me maravilha nesse texto, queridos? É esse processo didático de Deus. É essa questão que acontece com a vida de Davi e chega a esse clímax. E para mim o clímax do texto é justamente esse aqui, quando Davi respondeu o versículo 13. É grande a minha angústia. Por quê? Porque ele não percebeu a tentação, porque ele não ouviu o amigo, porque ele não entendeu que o pecado tem efeito coletivo, porque ele se perdeu. Mais uma vez ele se perdeu. Mas Davi tinha uma coisa clara no seu coração, que eu e você precisamos ter. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos de homem. Queridos, eu não sei o que está passando contigo. Eu não sei quais são os fantasmas que estão te atormentando, sejam os emocionais, os espirituais. Eu sei que está difícil, porque está para mim também. Eu tenho uma esposa que trabalha na saúde, tenho 2 filhas em casa que estão saindo para a escola, e também tenho as mesmas agonias. E algumas coisas eu perco a sensibilidade espiritual, outras a minha arrogância não me deixa de ouvir do lado, outras eu esqueço que esse meu pecado não cai só sobre mim. Mas na hora de escolher, queridos, a escolha mais sensata é cair nas mãos de Deus. Porque apesar de toda ira, apesar de toda justiça, apesar de tudo, e tudo é verdade absoluta,
Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus dos recomeços. Que Deus te abençoe. Que você, ao invés de correr para longe do Senhor, consiga correr de volta para o Senhor. Pague o que tiver que pagar. Assuma as consequências que você tiver que assumir do teu erro. Mas prefira a disciplina do Senhor do que a dos homens. Porque os homens não têm misericórdia, não. O Senhor tem. O Senhor tem misericórdia, tem graça, tem amor, tem uma segunda chance. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a perceber esses pontos. A sensibilidade espiritual de Satanás está te tentando provar. Os amigos espirituais que Deus coloca sobre a tua vida. As consequências coletivas do teu pecado. O pedido de perdão que te liberta. E a volta para os braços do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigado por mais um domingo nas nossas casas, mais um momento de poder ler a Tua Palavra. E eu quero pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque apesar do estado que estamos vivendo, as nossas emoções, os nossos pecados, as nossas agonias não entrarem em concordata, elas continuam a existir. Que o Senhor nos ajude, que nos dê essa sensibilidade, que levante homens e mulheres ao nosso lado quando a nossa soberba for maior do que nós. Que o Senhor nos ajude a perceber essa coletividade do pecado. Que o Senhor nos ajude a pedir o Teu perdão e, principalmente, voltar para o Senhor, para os Teus braços, onde a misericórdia, o amor reinam para sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos. Um bom domingo.